Miguel e Gabriel, gêmeos de 7 anos do bilionário Rubens Mendonça, nasceram completamente cegos. Por 7 anos viveram na escuridão total. Os melhores oftalmologistas do mundo disseram: impossível, eles jamais enxergarão. Antes de continuar, inscreva-se no canal, deixe seu like e escreva nos comentários de qual cidade você está assistindo a gente. Rubens já havia torrado 15 milhões de reais em tratamentos. Nada funcionava. As crianças viviam deprimidas, sem esperança. Até que Isabela Santos, uma simples faxineira de periferia, chega na mansão para trabalhar. Em 2 horas, ela faz algo que deixa todos em pânico. Os meninos começam a gritar: papai, estou vendo luz, estou vendo luz. Rubens desmaia no local, não consegue acreditar. Seus filhos estão reagindo às cores pela primeira vez. Mas, gente, o que essa faxineira descobriu sobre o verdadeiro estado dos meninos vai deixar vocês revoltados. Os médicos estavam mentindo o tempo todo. A técnica que ela usou era tão básica que qualquer um poderia ter tentado. O que aconteceu depois? Eu garanto que vocês vão chorar. Preparem os lenços. O silêncio que pairava sobre a mansão dos Mendonça era ensurdecedor. Rubens observava pela janela de seu escritório luxuoso o jardim impecavelmente cuidado, mas seus olhos não viam a beleza das rosas que desabrochavam. Há 7 anos, desde que Miguel e Gabriel nasceram, sua vida havia se transformado em uma busca desesperada por um milagre que parecia cada vez mais distante. A morte de Marina durante o parto dos gêmeos havia deixado um vazio que nenhuma quantia de dinheiro conseguia preencher. Mas pior que a perda da esposa era ver seus filhos presos em um mundo de escuridão total. Os bebês que deveriam ter trazido alegria para casa apenas confirmaram o diagnóstico devastador: cegueira congênita completa. Rubens revirava os papéis sobre sua mesa de mogno, relatórios médicos que se acumulavam como lembretes de sua impotência. 15 milhões de reais gastos em clínicas especializadas, tratamentos experimentais, cirurgias na Europa, consultas com os melhores oftalmologistas do mundo. Todos chegavam à mesma conclusão cruel: impossível. O som abafado de choro vinha do andar superior. Miguel e Gabriel passavam os dias trancados no quarto, isolados do mundo, sem demonstrar interesse por brincadeiras ou qualquer atividade. As babás especializadas que Rubens contratava nunca duravam muito tempo. Elas chegavam cheias de esperança e métodos inovadores, mas logo se rendiam à realidade brutal da situação. Rubens fechou os olhos e massageou as têmporas. Aos 38 anos, parecia ter envelhecido 2 décadas. Sua empresa de tecnologia continuava prosperando, mas o sucesso financeiro havia perdido todo o significado. De que adiantava ter bilhões se não conseguia dar aos filhos a coisa mais básica que uma criança merecia: a capacidade de ver o mundo? O interfone tocou, interrompendo seus pensamentos sombrios. A voz de sua secretária ecoou pelo escritório: Senhor Rubens, chegou uma candidata para a vaga de faxineira. A senhora Isabela Santos está aqui para a entrevista. Ele suspirou pesadamente. Mais uma funcionária para cuidar da limpeza da casa. Pelo menos essa não prometeria curar seus filhos como algumas babás faziam. Rubens se levantou da poltrona de couro e ajeitou o terno azul marinho. Precisava manter a rotina da casa funcionando, mesmo que sua vida pessoal fosse um caos completo. Ao descer as escadas de mármore branco, Rubens pode ouvir mais claramente o choro persistente dos gêmeos. O som o atravessava como punhaladas. Como um pai poderia se acostumar com o sofrimento dos próprios filhos? Como aceitar que 2 crianças tão pequenas estavam condenadas a uma vida de limitações e dependência? No hall de entrada, uma jovem mulher esperava de pé, segurando uma pasta simples com documentos.
Seus cabelos pretos estavam presos em um rabo de cavalo impecável, e ela vestia roupas modestas, mas bem cuidadas. Havia algo em sua postura que transmitia determinação, uma qualidade que Rubens raramente via nos candidatos que apareciam em sua casa. Mas o que ela não sabia é que sua chegada naquela mansão estava prestes a mudar o destino de toda aquela família para sempre. Isabela Santos ajeitou nervosamente a alça da bolsa enquanto aguardava na entrada da mansão. Aos 26 anos, havia trabalhado em dezenas de casas, mas nunca em uma propriedade tão imponente. As colunas de mármore e os lustres de cristal contrastavam drasticamente com a casa simples onde cresceu na periferia de São Paulo. Quando Rubens Mendonça desceu a escadaria, Isabela sentiu o peso da tristeza que emanava daquele homem. Mesmo usando um terno caro e mantendo uma postura empresarial, era impossível não notar as olheiras profundas e a expressão de derrota em seus olhos. Ela havia pesquisado sobre ele antes da entrevista. Um dos empresários mais bem-sucedidos do país, mas que raramente aparecia em público desde o nascimento dos filhos. Senhora Santos, Rubens estendeu a mão formalmente. Sou Rubens Mendonça. Obrigado por vir. O prazer é meu, senhor Mendonça. Isabela respondeu com firmeza, mas respeitosamente. Estou muito interessada na vaga. Eles se dirigiram para um escritório menor, mais reservado. Rubens folheou rapidamente o currículo simples que ela havia preparado. Vejo que tem experiência com limpeza residencial. A casa é grande, exige atenção aos detalhes. São 3 andares, 12 quartos, biblioteca, escritórios. Foi então que o som chegou até eles. Um choro infantil, prolongado e melancólico, que parecia vir das profundezas da casa. Isabela sentiu seu coração se contrair imediatamente. Como mãe que havia perdido um filho ainda bebê, reconhecia aquele tipo de choro. Não era birra ou fome, era tristeza pura. Rubens pausou a conversa e fechou os olhos por um momento, como se aquele som fosse uma tortura física. Meus filhos, murmurou, mais para si mesmo que para ela. Gêmeos de 7 anos, eles têm algumas necessidades especiais. O choro continuou, e Isabela precisou se controlar para não perguntar se podia ajudar. Havia algo naquele som que despertava todos os seus instintos maternais. São apenas vocês 3 na casa, senhor? Sim, a mãe deles faleceu no parto. A voz de Rubens carregava anos de dor não processada. Há também uma babá especializada que cuida deles durante o dia, mas... Bem, você não precisará se preocupar com isso. Sua função será estritamente a limpeza da casa. Isabela assentiu, mas não conseguia tirar aquele choro da cabeça. Havia uma urgência nele, como se as crianças estivessem pedindo por algo que ninguém conseguia oferecer. Posso perguntar, eles são saudáveis? Rubens hesitou antes de responder. Eles nasceram cegos, cegueira total. Os melhores médicos do mundo já os examinaram. Sua voz ficou mais baixa, quase um sussurro. Não há nada que possa ser feito. O coração de Isabela disparou. Cegueira infantil era algo que ela conhecia intimamente. Seu irmão caçula havia nascido com deficiência visual parcial e ela havia passado a adolescência inteira aprendendo técnicas especiais para ajudá-lo. Quando ele morreu em um acidente aos 15 anos, Isabela jurou que usaria todo aquele conhecimento para ajudar outras crianças se surgisse a oportunidade. Entendo, ela disse suavemente. Deve ser muito difícil para o senhor. A vaga paga bem. Rubens mudou de assunto abruptamente. 3.000 reais por semana, com folga nos fins de semana. Preciso apenas que mantenha a casa impecável e que não interfira na rotina das crianças. A babá é quem cuida deles. Isabela precisava daquele emprego desesperadamente. As contas se acumulavam em casa e sua mãe dependia de seus cuidados, mas algo mais forte que a necessidade financeira a motivava naquele momento. Aceito a vaga, senhor Mendonça. Ótimo. Pode começar amanhã cedo. Ah, e Isabela,
Rubens pausou na porta. É importante que entenda. Meus filhos já sofreram o suficiente. Não quero que ninguém lhes dê falsas esperanças. Enquanto saía da mansão, Isabela ainda podia ouvir o eco daquele choro. Mas o que ela não imaginava é que sua chegada naquela casa estava prestes a revelar um segredo que mudaria tudo o que aquela família acreditava sobre a condição dos gêmeos. O primeiro dia de trabalho de Isabela começou às 6 da manhã. Ela chegou na mansão carregando seus materiais de limpeza em uma bolsa simples, determinada a fazer um bom trabalho. A governanta, Dona Célia, uma senhora de 60 anos que trabalhava para Rubens há mais de uma década, a recebeu na entrada dos fundos. Menina, você parece nova demais para aguentar esta casa, Dona Célia comentou enquanto a guiava pelos corredores. São muitos quartos e o patrão é muito exigente com a limpeza. Isabela assentiu, absorvendo cada detalhe do layout da casa. Estou acostumada com trabalho pesado, Dona Célia. Pode ficar tranquila. Enquanto organizava os produtos de limpeza no armário de suprimentos, Isabela ouviu passos no corredor. Rubens desceu as escadas já vestido para o trabalho, telefone colado ao ouvido, discutindo números e estratégias empresariais. Ele acenou brevemente para ela e seguiu para o escritório. Foi então que ela ouviu novamente o mesmo choro melancólico do dia anterior. Desta vez, porém, estava mais próximo. Isabela seguiu o som discretamente até chegar a uma sala de estar no segundo andar. Através da porta entreaberta, ela conseguiu ver 2 meninos pequenos sentados em poltronas grandes demais para eles. Miguel e Gabriel eram idênticos, com cabelos castanho claros e rostos angelicais que carregavam uma tristeza profunda. Eles balançavam o corpo para frente e para trás, um movimento repetitivo que Isabela reconheceu imediatamente. Seu irmão fazia a mesma coisa quando estava ansioso ou frustrado. Uma babá uniformizada, aparentando uns 50 anos, estava sentada do outro lado da sala, mexendo no celular. "Parem de chorar", ela dizia sem erguer os olhos. "Vocês sabem que isso não vai adiantar nada." Isabela sentiu uma onda de indignação. Aquelas crianças precisavam de estímulo, carinho, atenção, não de indiferença. Ela voltou para seus afazeres, mas não conseguia se concentrar na limpeza. A cada gemido que vinha do andar superior, seu coração se apertava mais. Por volta das 10 da manhã, Rubens saiu para uma reunião de negócios. A babá aproveitou para ir até a cozinha fazer um lanche, deixando os gêmeos sozinhos na sala. Isabela sabia que estava desobedecendo ordens diretas, mas não conseguiu resistir. Ela subiu as escadas silenciosamente, carregando um borrifador com produto de limpeza de vidros. Quando entrou na sala, os meninos pararam de chorar imediatamente, percebendo a presença de alguém diferente. "Olá, pequeninhos", Isabela disse com voz suave e melodiosa. "Eu sou a Isabela. Vim fazer a casa de vocês ficar bem brilhante e cheirosa." Miguel virou a cabeça na direção da voz. "Quem é você? Onde está a tia Márcia?" "A tia Márcia foi lanchar. Eu estou aqui limpando para vocês." Isabela se aproximou devagar. "Querem me ajudar? Tenho uma coisa muito legal aqui." Gabriel se moveu na poltrona, demonstrando curiosidade pela primeira vez. "O que é?" Isabela apertou o borrifador várias vezes, criando um som rítmico e refrescante. Imediatamente os 2 meninos sorriram. O primeiro sorriso genuíno que davam em meses. O som era diferente, novo, interessante. Psh, psh, psh. Ela fez o barulho novamente, desta vez em um padrão musical. "É minha varinha mágica de fazer as janelas ficarem transparentes como cristal." Para sua surpresa, Gabriel tentou imitar o som. "Psh, psh." Miguel riu. Uma risada real, espontânea, que ecoou pela sala como música. "Eu também quero tentar." Isabela passou os próximos 15 minutos criando jogos sonoros simples. Ela batia o borrifador contra a mesa em ritmos diferentes, fazia sons com a esponja no vidro, criava melodias improvisadas.
os gêmeos participavam ativamente, rindo e tentando reproduzir os padrões. Foi então que ela notou algo extraordinário. Quando fazia barulhos do lado direito da sala, Miguel virava a cabeça naquela direção com precisão. Quando mudava para a esquerda, Gabriel acompanhava o movimento perfeitamente. Eles não apenas ouviam os sons, eles os localizavam espacialmente com uma acurácia impressionante. A babá voltou e ficou chocada ao encontrar a cena. Os dois meninos estavam de pé, caminhando pela sala e rindo enquanto seguiam os sons que Isabela criava. "O que está acontecendo aqui?" Márcia perguntou boquiaberta. "Estamos ajudando a tia Isabela a limpar", Miguel respondeu radiante de felicidade. Isabela rapidamente voltou à sua função oficial, mas seu coração estava acelerado. Havia algo muito estranho na condição daqueles meninos. Eles demonstravam uma mobilidade e uma resposta sensorial que não batiam com um diagnóstico de cegueira total. Enquanto terminava a limpeza do andar, uma certeza crescia dentro dela. Precisava investigar melhor o caso dos gêmeos. E, antes de mais nada, queria agradecer a todos vocês que estão acompanhando esta história incrível. Seus comentários e apoio significam muito para mim. E é isso que me motiva a continuar trazendo histórias que tocam o coração. Muito obrigada mesmo. Quando Rubens chegou em casa naquela tarde e ouviu pela primeira vez em anos o som de risadas vindas do quarto dos filhos, ele parou na escada, completamente confuso. Mas o que ela havia descoberto sobre os gêmeos estava apenas começando a vir à tona. Na manhã seguinte, Isabela chegou mais cedo que o habitual. Havia passado a noite inteira pesquisando sobre cegueira infantil na internet, comparando sintomas e comportamentos. Algo não batia no quadro dos gêmeos e ela estava determinada a descobrir o que era. Rubens já havia saído para o trabalho quando ela chegou. A babá Márcia ainda não tinha chegado, o que deu a Isabela uma oportunidade perfeita para observar os meninos em seu estado natural. Ela subiu as escadas silenciosamente e encontrou Miguel e Gabriel ainda dormindo em suas camas. O quarto era adaptado para deficientes visuais. Todas as quinas dos móveis tinham proteções acolchoadas, não havia objetos soltos que pudessem causar acidentes e o chão estava sempre completamente limpo. Mas Isabela notou algo peculiar. As cortinas estavam sempre fechadas, mantendo o ambiente em penumbra total. Quando os meninos acordaram, ela os cumprimentou carinhosamente. "Bom dia, meus pequenos. Dormem bem?" "Tia Isabela", Gabriel gritou de alegria. "Você voltou!" "Claro que voltei. Prometi que íamos brincar mais, não foi?" Ela se aproximou da janela. "Que tal se eu abrir essas cortinas para entrar um ar fresco?" "Não!" Miguel gritou assustado. "Não pode abrir. O doutor disse que não pode." Isabela parou imediatamente. "Por que não, querido?" Porque machuca nossos olhos", Gabriel explicou, repetindo algo que claramente havia ouvido muitas vezes. "A luz faz mal para quem não enxerga." Essa informação deixou Isabela profundamente intrigada. Em sua experiência com o irmão e outras crianças com deficiência visual, a luz natural nunca havia sido um problema. Pelo contrário, muitas crianças com visão residual se beneficiavam da exposição controlada à luminosidade. "E se eu abrir só um pouquinho?" ela sugeriu gentilmente. "Bem devagarinho, para não incomodar." Os meninos ficaram tensos, mas não protestaram. Isabela abriu uma pequena fresta na cortina, permitindo que um feixe fino de luz solar entrasse no quarto. Para sua surpresa, tanto Miguel quanto Gabriel imediatamente viraram as cabeças na direção da luz. "Vocês perceberam que abri a cortina?" ela perguntou, fingindo casualidade. "Ficou diferente", Miguel disse, confuso. "Mais claro, eu acho." Gabriel franziu a testa. "Tem alguma coisa mudada aqui." Isabela sentiu o coração acelerar. Crianças completamente cegas não deveriam conseguir perceber mudanças de luminosidade com tanta precisão. Ela decidiu fazer um teste mais específico. "Vou brincar de um jogo novo com vocês.
Vou fazer sombra com a minha mão na parede, e vocês me dizem se sentem alguma diferença. Ela posicionou-se entre a janela e os meninos, criando uma sombra que bloqueava parte da luz que incidia sobre eles. Imediatamente, ambos reagiram. Agora está mais escuro, Gabriel exclamou. É como se alguém tivesse passado na frente de alguma coisa, Miguel completou. Isabela mal conseguia conter a excitação. Aqueles meninos não eram completamente cegos. Eles tinham, no mínimo, percepção de luz e sombra, algo que poderia ser desenvolvido com os estímulos corretos. Ela passou a manhã toda fazendo testes discretos. Descobriu que os gêmeos conseguiam distinguir entre ambientes claros e escuros, percebiam o movimento de objetos grandes próximos a eles e até mesmo demonstravam preferência por certas direções quando havia fontes de luz. Quando Márcia chegou e encontrou Isabela brincando com as crianças novamente, ela não pareceu muito contente. Senhorita Isabela, o Sr. Rubens deixou bem claro que sua função é a limpeza. Essas crianças têm uma rotina específica que não pode ser alterada. Claro, peço desculpas, Isabela respondeu diplomaticamente. Eles só pareciam um pouco entediados, então pensei em fazer algumas brincadeiras simples enquanto organizava o quarto. Mas, internamente, ela estava fervendo de indignação. Era óbvio que ninguém havia testado adequadamente as capacidades visuais daqueles meninos. Pior ainda, parecia que eles estavam sendo deliberadamente mantidos no escuro, tanto literal quanto figurativamente. Durante o almoço, Isabela aproveitou que Márcia havia saído para buscar comida e foi até o escritório de Rubens. Ela sabia que estava ultrapassando limites, mas precisava ver os laudos médicos dos gêmeos. Na mesa de trabalho, encontrou uma pasta grossa etiquetada Miguel e Gabriel, histórico médico. Suas mãos tremeram enquanto folheava os documentos. Dezenas de relatórios de diferentes especialistas, todos confirmando o mesmo diagnóstico: cegueira cortical congênita bilateral completa. Mas algo chamou sua atenção. O primeiro laudo, datado de quando os bebês tinham apenas 3 meses, mencionava possível percepção luminosa residual a ser investigada. No entanto, todos os laudos subsequentes ignoravam completamente essa observação. Isabela fotografou discretamente algumas páginas com seu celular e recolocou tudo no lugar. Sua mente fervilhava com possibilidades. E se os gêmeos não fossem completamente cegos? E se houvesse um potencial visual que estava sendo desperdiçado? Quando Rubens chegou em casa naquela tarde, Isabela tomou uma decisão que mudaria tudo. Ela o esperou no hall de entrada, decidida a confrontá-lo com suas descobertas. Mas o que ela não imaginava é que essa conversa revelaria um segredo muito mais sombrio sobre o real estado dos meninos e as verdadeiras intenções dos médicos que os haviam tratado. Isabela esperou Rubens no hall principal, ensaiando mentalmente como abordar o assunto delicado. Quando ele entrou pela porta, falando ao telefone sobre uma fusão empresarial, ela aguardou respeitosamente que terminasse a ligação. Isabela, aconteceu alguma coisa? Rubens perguntou, notando sua expressão séria. Senhor Rubens, preciso conversar com o senhor sobre Miguel e Gabriel. É muito importante. Ele suspirou, claramente não esperando ter que lidar com mais problemas relacionados aos filhos. Se é sobre algum comportamento inadequado, pode falar diretamente com a Márcia. Ela é quem... Não é isso. Isabela o interrompeu gentilmente. É sobre a visão deles. O rosto de Rubens se fechou imediatamente. Isabela, eu deixei bem claro desde o primeiro dia que você não deveria se envolver com... Por favor, me escute por apenas 2 minutos. Ela insistiu. O senhor sabe que eu perdi um irmão que tinha deficiência visual. Tenho experiência nessa área. Rubens hesitou, mas fez um gesto para que ela continuasse.
Miguel e Gabriel não são completamente cegos. Eles têm percepção de luz e sombra, conseguem detectar movimento e respondem a estímulos visuais básicos. Isabela falava rapidamente, temendo ser interrompida. Hoje mesmo fiz alguns testes simples e eles reagiram perfeitamente. Isso é impossível, Rubens replicou, mas sua voz carregava mais dúvida que convicção. 15 médicos especialistas confirmaram. E se os médicos estivessem errados? Ou se houvesse informações que não foram compartilhadas adequadamente? Isabela respirou fundo. Senhor Rubens, com os estímulos corretos, é possível que eles desenvolvam muito mais capacidade visual do que qualquer um imagina. Rubens ficou em silêncio por um longo momento, processando as palavras dela. Você está me dizendo que gastei 15 milhões de reais com os melhores profissionais do mundo e eles erraram o diagnóstico? Estou dizendo que talvez não tenham investigado todas as possibilidades. Isabela respondeu cuidadosamente. Às vezes, os pais conhecem seus filhos melhor que qualquer especialista. Naquele momento, como se o universo estivesse orquestrando a situação, os gêmeos desceram correndo as escadas. Márcia vinha atrás deles, visivelmente irritada. Desculpe, Sr. Rubens. Eles fugiram do quarto e disseram que queriam ver a tia Isabela. Papai! Miguel gritou, indo direto na direção de Rubens, com uma precisão que deixou todos surpresos. A tia Isabela nos ensinou um jogo novo. É com luzes e sombras. Gabriel se juntou ao irmão. Ela faz uns barulhos e a gente consegue saber onde ela está. É muito legal. Rubens olhou para Isabela, depois para os filhos e de volta para ela. Pela primeira vez em anos, ele via os meninos genuinamente animados e sorridentes. Que tipo de jogo? Ele perguntou, se agachando para ficar na altura deles. Ela coloca a mão na frente da janela e a gente sente quando fica mais escuro. Miguel explicou empolgado. E ela bate coisas em lugares diferentes e a gente aponta para onde o som vem. Gabriel completou. Isabela observou o rosto de Rubens se transformar. A expressão de descrença deu lugar à curiosidade. E depois a algo que ela não via desde que chegara ali. Esperança. Mostre para mim, Rubens disse para Isabela, sua voz quase um sussurro. Durante os próximos 20 minutos, Isabela conduziu uma demonstração informal das capacidades dos gêmeos. Ela fez jogos de luz e sombra, testes de localização sonora e exercícios simples de movimento. Para cada atividade, Miguel e Gabriel respondiam com entusiasmo e precisão surpreendentes. Márcia assistia à cena boquiaberta. Em 5 anos cuidando deles, nunca vi os meninos assim tão vivos. Rubens estava visivelmente emocionado. Quando Gabriel conseguiu seguir o movimento de uma lanterna que Isabela balançava, identificando corretamente a direção da luz, lágrimas começaram a rolar pelo rosto do pai. Isso significa que eles conseguem... Ele não conseguia terminar a frase. Significa que há potencial, Isabela disse gentilmente. Muito potencial. Mas eles precisam de estímulos específicos, exercícios adequados e, principalmente, de acreditar que podem melhorar. Gabriel se aproximou do pai e tocou seu rosto, sentindo as lágrimas. Por que você está chorando, papai? Rubens abraçou os 2 filhos com força. Porque estou feliz, meu filho. Muito feliz. Naquela noite, depois que as crianças foram dormir, Rubens chamou Isabela para uma conversa no escritório. Você mudou tudo em apenas 3 dias. Como é possível que ninguém tenha notado isso antes? Às vezes, as pessoas veem apenas o que esperam ver, Isabela respondeu. Os médicos diagnosticaram cegueira total e pararam de investigar. As babás anteriores tratavam os meninos como se fossem inválidos. Mas crianças são surpreendentes. Elas sempre encontram formas de superar limitações quando recebem os estímulos certos. Rubens se levantou e caminhou até a janela. Você aceita ser contratada como... não sei como chamar. Terapeuta? Cuidadora especializada? Aceito, Isabela respondeu sem hesitar.
Mas com uma condição: vamos fazer isso do jeito certo. Quero que eles sejam reavaliados por outros especialistas, que sigam um programa estruturado de desenvolvimento visual e que sejam tratados como crianças normais, que têm potencial para crescer. Enquanto apertavam as mãos para selar o acordo, nenhum dos dois imaginava que o verdadeiro desafio estava apenas começando. Mas o que estava prestes a ser descoberto sobre o passado médico dos gêmeos mudaria completamente tudo o que eles acreditavam saber sobre a situação. Uma semana depois do acordo entre Rubens e Isabela, a rotina da mansão havia mudado completamente. Os corredores que antes ecoavam apenas tristeza, agora se enchiam com risadas e brincadeiras. Isabela havia desenvolvido um programa estruturado de atividades sensoriais que estimulavam não apenas a visão residual dos gêmeos, mas também sua confiança e independência. Naquela manhã de quinta-feira, ela chegou carregando materiais especiais que havia comprado com seu próprio dinheiro. Lanternas coloridas, objetos com texturas diferentes e até alguns brinquedos adaptados para deficientes visuais. Márcia havia sido dispensada e agora Isabela era oficialmente a cuidadora principal dos meninos. "Bom dia, meus pequenos cientistas", ela cumprimentou ao entrar no quarto. "Hoje vamos fazer experimentos com cores." Miguel e Gabriel saltaram das camas, radiantes. Em apenas uma semana, a transformação deles era surpreendente. Caminhavam com mais segurança, sorriam constantemente e demonstravam uma curiosidade voraz por tudo ao seu redor. Isabela havia instalado cortinas mais leves no quarto, permitindo que a luz natural entrasse gradualmente. Hoje, ela planejava dar um passo mais ousado: usar filtros coloridos para ver se os meninos conseguiam distinguir diferentes tonalidades. "Tia Isabela", Gabriel perguntou enquanto ela organizava os materiais, "por que a gente nunca fez essas brincadeiras antes?" A pergunta inocente cortou o coração de Isabela. "Porque às vezes os adultos se esquecem de que crianças são capazes de coisas incríveis, meu amor." Ela começou o exercício colocando filtros coloridos na frente de uma lanterna potente. "Agora vou fazer luzes diferentes e vocês me dizem se sentem alguma mudança." Quando ela colocou o filtro vermelho, Gabriel franziu a testa. "Está mais quente?" "Interessante." Isabela mudou para o filtro azul. "E agora?" "Mais frio." Miguel respondeu imediatamente, como se fosse diferente. Isabela mal conseguia conter a excitação. Os meninos estavam diferenciando cores através da percepção de temperatura que diferentes comprimentos de onda produziam. Era um sinal inequívoco de que tinham sensibilidade à luz muito além do que qualquer médico havia detectado. Foi nesse momento que Rubens chegou em casa, mais cedo do trabalho, trazendo consigo um homem que Isabela não conhecia. Ela ouviu vozes exaltadas no andar inferior e decidiu investigar. "Isso é completamente inaceitável." A voz desconhecida ecoava pelo hall. "Você não pode simplesmente ignorar anos de tratamento especializado por causa dos delírios de uma doméstica." Isabela desceu as escadas silenciosamente e viu Rubens discutindo com um homem de ternos caros, cabelos grisalhos e óculos dourados. Pela pasta médica que carregava, ela deduziu que era um dos especialistas que haviam tratado os gêmeos. "Doutor Hermes", Rubens dizia claramente irritado, "meus filhos demonstraram mais progresso em uma semana do que em 7 anos de tratamento. Preciso entender como isso é possível." "Progresso?" O médico riu com desdém. "Senhor Rubens, o que essa pessoa está fazendo é perigoso. Dar falsas esperanças a crianças com cegueira cortical pode causar traumas psicológicos irreversíveis." Foi então que o Dr. Hermes notou a presença de Isabela na escada. Seu rosto se contorceu em uma expressão de desprezo. "Imagino que seja você a responsável por essa confusão toda." "Eu sou Isabela Santos, cuidadora dos gêmeos." Ela respondeu com dignidade. "Cuidadora?" O médico bufou. "Senhor Rubens, essa mulher não tem qualquer qualificação médica."
Está brincando com a saúde de seus filhos. Rubens se posicionou entre eles. Dr. Hermes, com todo respeito, em uma semana ela conseguiu resultados que vocês não alcançaram em anos. Quero uma segunda opinião médica. Segunda opinião? O doutor ficou visivelmente nervoso. Senhor Rubens, eu coordenei uma equipe de 15 especialistas internacionais. O diagnóstico é definitivo e inquestionável. Naquele momento, Miguel e Gabriel desceram correndo as escadas, procurando por Isabela. Quando viram o Dr. Hermes, pararam imediatamente, suas expressões alegres se transformando em medo. Doutor ruim, Gabriel sussurrou, se escondendo atrás de Isabela. Ele fura nossos olhos com luz forte. Miguel completou, também buscando proteção. Isabela sentiu uma onda de raiva percorrendo seu corpo. Vocês se lembram do Dr. Hermes? Ele dizia que a gente nunca ia enxergar, Gabriel murmurou, e que não podia brincar com luz porque machucava. O Dr. Hermes ficou visivelmente desconfortável. Crianças têm memórias distorcidas, é normal. Não há nada de normal nisso. Rubens explodiu. Vocês traumatizaram meus filhos, os convenceram de que eram incapazes. Senhor Rubens, eu peço que seja razoável. O médico tentou se recompor. Razoável? Isabela se adiantou, sua voz firme e controlada. Razoável seria ter investigado adequadamente as capacidades visuais deles. Razoável seria ter oferecido estímulos apropriados, em vez de mantê-los no escuro. Razoável seria ter dado esperança em vez de desespero. O Dr. Hermes pegou sua pasta apressadamente. Senhor Rubens, quando essa experiência caseira fracassar e seus filhos ficarem ainda mais frustrados, não diga que não foi avisado. Depois que o médico saiu, Rubens se ajoelhou na frente dos gêmeos. Meninos, vocês não precisam mais ter medo. Ninguém vai machucá-los ou dizer que vocês não podem melhorar. Miguel abraçou o pai. A tia Isabela disse que a gente é muito esperto e que pode aprender um montão de coisas. E ela está certa, Rubens disse, olhando para Isabela com gratidão profunda. Mas enquanto a família celebrava esse momento de união, nenhum deles imaginava que o Dr. Hermes estava naquele exato momento fazendo ligações para colegas influentes, determinado a sabotar o progresso dos gêmeos. Mas o que ele não sabia é que Isabela já havia começado a investigar o passado médico das crianças e estava prestes a descobrir uma verdade que colocaria a carreira dele e de outros médicos em risco total. Nos dias que se seguiram à visita do Dr. Hermes, Isabela notou uma mudança preocupante na atitude de alguns funcionários da clínica onde os gêmeos haviam sido tratados. Telefonemas estranhos começaram a chegar na mansão, questionando a terapia não convencional que estava sendo aplicada. E até mesmo uma assistente social apareceu para uma visita de rotina que parecia qualquer coisa menos rotineira. Determinada a proteger Miguel e Gabriel, Isabela decidiu investigar mais profundamente o histórico médico deles. Ela havia fotografado alguns documentos do escritório de Rubens, mas precisava de mais informações. Foi então que decidiu procurar sua antiga professora de pedagogia especial, doutora Ana Beatriz, que trabalhava no Hospital das Clínicas. Isabela, querida, doutora Ana Beatriz a recebeu calorosamente em seu consultório. Que surpresa! Como você está? Depois de colocar a conversa em dia, Isabela explicou a situação dos gêmeos, mostrando os vídeos que havia gravado dos progressos deles. A médica assistiu atentamente, suas sobrancelhas se erguendo a cada demonstração. Isso é extraordinário, doutora. Ana murmurou. Esses meninos claramente têm visão residual significativa. Quem foi o médico responsável pelo diagnóstico inicial? Dr. Hermes Cavalcante, Isabela respondeu. O rosto da médica se fechou imediatamente. Hermes Cavalcante. Isabela, preciso te contar uma coisa muito séria sobre esse homem. Por meia hora, doutora Ana relatou casos que havia acompanhado envolvendo o Dr. Hermes. Havia um padrão perturbador,
Crianças com deficiências visuais parciais sendo diagnosticadas como completamente cegas, tratamentos desnecessários sendo prescritos e famílias ricas sendo induzidas a gastar fortunas em procedimentos que não ajudavam em nada. Há 3 anos, quase perdemos a licença dele, doutora Ana explicou. Mas ele tem contatos políticos poderosos e conseguiu abafar o caso. Isabela, esse homem está usando crianças vulneráveis para enriquecer. Isabela sentiu o sangue ferver. Então Miguel e Gabriel foram vítimas de um esquema? Pelo que você me mostrou, não tenho dúvidas. Eles nunca foram completamente cegos. Provavelmente têm uma condição que, com os estímulos corretos desde bebês, poderia ter sido significativamente melhorada. Doutora Ana se ofereceu para examinar os gêmeos gratuitamente, usando equipamentos mais modernos que não existiam 7 anos atrás. Se conseguirmos provar que o diagnóstico inicial estava errado, podemos não apenas ajudar essas crianças, mas também proteger outras famílias. Quando Isabela chegou em casa naquela tarde, encontrou Rubens no escritório, falando ao telefone com alguém que claramente o estava irritando. Ele gesticulou para que ela se sentasse e aguardasse. Entendo sua preocupação, Dr. Cavalcante, mas os resultados falam por si só. Rubens dizia, sua voz tensa. Meus filhos estão progredindo de forma extraordinária. Isabela conseguia ouvir a voz alterada do médico do outro lado da linha, embora não distinguisse as palavras. Não, doutor, não vou interromper o tratamento. Rubens continuou. E sim, estou ciente dos riscos que o senhor mencionou. Boa tarde. Ele desligou o telefone com força. Esse homem está me ligando 3 vezes por dia, insistindo que estou prejudicando os meninos. Chegou até a ameaçar processar você por exercício ilegal da medicina. Senhor Rubens, Isabela disse calmamente, preciso te contar o que descobri hoje. Durante a próxima hora, ela relatou tudo o que havia aprendido sobre o Dr. Hermes. Mostrou as fotos dos documentos médicos que havia fotografado, explicou as inconsistências que encontrara e compartilhou o oferecimento da doutora Ana para reexaminar os gêmeos. Rubens ouviu tudo em silêncio, sua expressão ficando cada vez mais sombria. Quando ela terminou, ele se levantou e caminhou até a janela, as mãos cerradas em punhos. Você está me dizendo que por 7 anos eu acreditei em mentiras? Que meus filhos poderiam ter tido uma vida completamente diferente se eu tivesse questionado o diagnóstico? Não é culpa sua, Isabela disse gentilmente. Você confiou em profissionais que deveriam ter agido com ética. A culpa é exclusivamente deles. Naquele momento, Miguel e Gabriel entraram correndo no escritório. Papai, tia Isabela, a gente conseguiu ver a sombra do passarinho na janela. Gabriel estava radiante. Era bem pequenininha, mas a gente viu. Rubens se ajoelhou e abraçou os filhos, lágrimas correndo pelo rosto. Meus meninos corajosos, papai sente muito por ter demorado tanto para descobrir o que vocês são capazes de fazer. Não fica triste, papai, Miguel disse, limpando as lágrimas do rosto do pai. Agora a gente tem a tia Isabela e ela ensina coisas muito legais. Naquela noite, depois que as crianças foram dormir, Rubens e Isabela elaboraram um plano. Eles iriam documentar meticulosamente todo o progresso dos gêmeos, buscar segundas opiniões médicas e, se necessário, tomar medidas legais contra os médicos que haviam enganado a família. Isabela, Rubens disse quando ela estava saindo, eu não sei como agradecer o que você fez por nós. Você não apenas trouxe esperança para meus filhos, você me devolveu o futuro deles. O futuro sempre esteve lá, Sr. Rubens. Só precisavam da oportunidade certa para mostrá-lo. Mas o que eles não sabiam é que o Dr. Hermes já estava mobilizando recursos poderosos para impedir que a verdade viesse à tona e que a batalha pelos gêmeos estava apenas começando. A consulta com a doutora Ana Beatriz estava marcada para uma terça-feira.
Mas na segunda-feira anterior, eventos inesperados quase sabotaram todos os planos de Rubens e Isabela. Pela manhã, 2 homens se apresentaram na mansão como inspetores do Conselho Regional de Medicina, alegando ter recebido uma denúncia de exercício ilegal da medicina sendo praticado na propriedade. Isabela estava com os gêmeos no jardim, ensinando-os a identificar diferentes intensidades de luz solar filtrada pelas folhas das árvores, quando Rubens a chamou para dentro de casa com urgência. "Isabela, preciso que você venha aqui imediatamente." Sua voz carregava preocupação evidente. No escritório, os 2 inspetores, homens sérios, de meia idade, com pranchetas e distintivos oficiais, a aguardavam. O mais alto, que se identificou como Dr. Marcelo Freitas, foi direto ao ponto. "Senhora Santos, recebemos uma denúncia formal de que a senhora está realizando tratamentos médicos sem a devida qualificação. Isso é crime, passível de prisão." Isabela manteve a calma, embora sentisse o coração acelerar. "Senhor doutor, eu sou cuidadora das crianças. Não realizo nenhum tratamento médico. Apenas atividades educativas e lúdicas." O segundo inspetor, Dr. Roberto Silva, consultou sua prancheta. "Segundo o denunciante, a senhora está prometendo curar a cegueira de 2 crianças através de métodos não comprovados cientificamente. Quem fez essa denúncia?" Rubens perguntou, embora todos na sala soubessem a resposta. "As denúncias são confidenciais." Dr. Freitas respondeu, "mas precisamos avaliar a situação das crianças e determinar se estão sendo expostas a riscos." Foi então que Miguel e Gabriel entraram no escritório, procurando por Isabela. A presença dos inspetores os deixou visivelmente desconfortáveis. Eles ainda associavam homens de terno com experiências médicas traumáticas. "Tia Isabela", Gabriel sussurrou, se aproximando dela. "Quem são esses senhores?" Dr. Freitas se agachou na altura dos meninos. "Olá, crianças. Somos médicos. Viemos ver como vocês estão." Miguel imediatamente se escondeu atrás de Isabela. "Não queremos mais médicos. Eles fazem coisas que doem." O Dr. Silva fez anotações em sua prancheta. "As crianças demonstram trauma relacionado a tratamento médico. Isso é preocupante." "É preocupante porque foram traumatizadas por médicos incompetentes", Rubens replicou, sua paciência se esgotando. Dr. Freitas ignorou o comentário e se dirigiu diretamente aos gêmeos. "Meninos, vocês conseguem ver alguma coisa?" "A gente consegue ver luzes e sombras", Gabriel respondeu hesitantemente. "E formas grandes quando estão bem perto." "E quando começaram a ver essas coisas, doutor?" Silva perguntou, claramente seguindo um roteiro. "Sempre conseguimos", Miguel respondeu, "mas antes todo mundo dizia que a gente não podia." A resposta inocente da criança causou um silêncio constrangedor na sala. Dr. Freitas e Dr. Silva trocaram olhares significativos. "Posso ver os laudos médicos anteriores das crianças?" Dr. Freitas pediu. Rubens hesitou, mas acabou entregando a pasta médica. Durante 15 minutos, os inspetores examinaram os documentos em silêncio, ocasionalmente fazendo anotações ou sussurrando entre si. Finalmente, Dr. Silva levantou a cabeça. "Senhor Rubens, esses laudos indicam cegueira cortical bilateral completa. Se as crianças realmente têm percepção visual, há uma discrepância séria aqui. Exatamente o que estamos tentando investigar", Isabela disse. "Por isso agendamos uma consulta com a doutora Ana Beatriz, do Hospital das Clínicas, para uma segunda opinião." Dr. Freitas franziu a testa. "Doutora Ana Beatriz? Conheço bem o trabalho dela. É uma profissional respeitada na área de oftalmologia pediátrica. E se ela confirmar que os meninos têm capacidade visual que foi negligenciada?" Rubens perguntou. Os 2 inspetores se entreolharam novamente. Dr. Silva fechou a prancheta. "Senhor Rubens, vamos ser francos com o senhor. Esta denúncia parece ter motivações questionáveis. As crianças estão visivelmente bem cuidadas, felizes e demonstrando progresso.
Não vemos evidências de negligência ou exercício ilegal da medicina. Dr. Freitas completou: recomendamos que procedam com a consulta na segunda opinião médica. E, Sr. Rubens, sugiro que documentem tudo muito bem. Se houve erro de diagnóstico inicial, isso é um assunto sério que pode precisar ser investigado. Depois que os inspetores saíram, Rubens e Isabela respiraram aliviados. Mas a tensão aumentou ainda mais quando, na mesma tarde, receberam uma ligação ameaçadora de um escritório de advocacia representando o Dr. Hermes, exigindo que cessassem imediatamente qualquer tratamento experimental com as crianças. Eles estão desesperados, Isabela observou. Isso só confirma que temos razão. Na consulta com a doutora Ana Beatriz, 2 dias depois, os resultados foram ainda mais reveladores do que esperavam. Usando equipamentos de última geração, ela descobriu que Miguel e Gabriel tinham aproximadamente 30% de capacidade visual funcional, suficiente para desenvolver habilidades significativas com o treinamento adequado. Senhor Rubens, doutora Ana disse gravemente, essas crianças foram vítimas de negligência médica grave. Com estimulação adequada desde bebês, poderiam ter desenvolvido capacidades visuais muito próximas ao normal. O laudo técnico detalhado que ela produziu não apenas confirmava as suspeitas de Isabela, mas também fornecia evidências irrefutáveis de que o diagnóstico inicial estava completamente errado. Quando voltaram para casa naquela tarde, Rubens tomou uma decisão que mudaria tudo. Isabela, vamos processar todos os médicos envolvidos no diagnóstico inicial. E vamos tornar essa história pública para que outras famílias não passem pelo que passamos. Mas o que eles não sabiam é que o Dr. Hermes tinha conexões muito mais poderosas do que imaginavam e que a luta pela justiça seria muito mais perigosa do que qualquer um deles antecipava. 3 meses depois da consulta com a doutora Ana Beatriz, a vida na mansão dos Mendonça havia se transformado completamente. Miguel e Gabriel frequentavam sessões regulares de estimulação visual, participavam de atividades físicas adaptadas e, pela primeira vez em suas vidas, brincavam como crianças normais. O progresso deles era tão impressionante que doutora Ana havia decidido documentar o caso para publicação em uma revista médica internacional. Isabela havia se tornado muito mais que uma cuidadora. Ela era agora parte da família. Rubens havia formalizado sua posição como coordenadora de desenvolvimento especial dos gêmeos, com um salário que permitia que ela cuidasse adequadamente da própria mãe e ainda ajudasse outras famílias da comunidade. Naquela manhã de sexta-feira, enquanto Isabela trabalhava com Miguel em exercícios de coordenação visual-motora, Gabriel veio correndo da sala de estar, radiante de excitação. Tia Isabela, eu vi o pássaro de verdade. Isabela largou tudo e correu com ele para a janela. Gabriel apontou para uma árvore no jardim, onde um bem-te-vi estava pousado num galho baixo. Ele é amarelo e preto, Gabriel gritou, saltitando de alegria. Eu consigo ver as cores dele. Miguel se juntou a eles na janela. Eu também vejo. Ele é pequenininho, mas dá para ver. Isabela abraçou os 2 meninos, lágrimas de alegria correndo pelo rosto. Em 9 meses de trabalho intensivo, eles haviam passado de crianças que viviam no escuro para conseguir distinguir cores e formas específicas. Rubens, que havia chegado em casa para almoçar, presenciou a cena da porta. O que está acontecendo aqui? Papai, a gente viu um passarinho colorido. Miguel correu para abraçar o pai. De verdade, com cores. Rubens pegou os filhos no colo, sua emoção evidente. Nos últimos meses, ele havia se tornado um pai completamente diferente, presente, envolvido e infinitamente orgulhoso dos progressos das crianças. Isabela, ele disse, sua voz embargada, preciso te contar uma novidade. O advogado ligou hoje de manhã. O processo contra o Dr. Hermes e a clínica foi aceito pelo tribunal. E tem mais.
Outros 3 pais vieram se juntar ao processo. Parece que não fomos os únicos a serem enganados. A investigação que Rubens havia iniciado revelara um esquema muito maior do que qualquer um imaginava. O Dr. Hermes e 2 colegas haviam diagnosticado falsamente dezenas de crianças com deficiências visuais mais graves do que realmente tinham, cobrando fortunas por tratamentos desnecessários e mantendo as famílias em desespero para garantir dependência. E o melhor de tudo, Rubens continuou, a doutora Ana conseguiu que o artigo sobre o caso dos meninos fosse aceito na revista Pediatric Ophthalmology International. A história de vocês vai ajudar médicos do mundo inteiro a identificar e tratar adequadamente casos similares. Naquela tarde, enquanto os gêmeos cochilavam após um almoço especial comemorativo, Rubens chamou Isabela para uma conversa particular no jardim. Eles se sentaram num banco sob uma árvore frondosa, observando as borboletas que os meninos agora conseguiam ver e nomear. Isabela, há algo que preciso te dizer há muito tempo. Rubens começou claramente nervoso. Você mudou completamente nossas vidas. Não apenas trouxe a visão de volta para meus filhos. Você trouxe alegria, esperança e... Ele pausou, procurando as palavras certas. Senhor Rubens, Isabela começou, mas ele a interrompeu gentilmente. Por favor, deixe-me terminar. Nesses meses convivendo com você, vendo sua dedicação, sua sabedoria, sua força, eu me apaixonei. Não apenas pela mulher extraordinária que você é, mas pela família que nos tornamos juntos. Isabela sentiu o coração acelerar. Ela também havia desenvolvido sentimentos por Rubens, mas sempre mantivera uma distância profissional, respeitando a complexidade da situação. Eu também sinto algo especial por você, Rubens. Ela admitiu, usando seu nome pela primeira vez. Mas não queria que pensasse que eu tinha segundas intenções. Segundas intenções? Rubens riu suavemente. Isabela, você salvou minha família. Qualquer intenção que você tivesse seria bem-vinda. Eles ficaram alguns minutos em silêncio confortável, de mãos dadas, absorvendo a magnitude de tudo o que havia acontecido. Miguel! Gabriel! Eles ouviram gritos vindos da casa. Cadê vocês? Os gêmeos apareceram correndo no jardim, procurando por eles. Quando viram Rubens e Isabela de mãos dadas, Miguel franziu a testa com curiosidade. Vocês estão namorando? Ele perguntou com a franqueza típica das crianças. Gabriel bateu palmas. Que legal! A tia Isabela vai morar com a gente para sempre? Rubens e Isabela se entreolharam e riram. Vocês gostariam disso? Rubens perguntou. Sim! Os dois gritaram em uníssono, pulando de alegria. Naquela noite, enquanto colocavam os meninos para dormir, Gabriel fez uma observação que tocou profundamente o coração de todos. Tia Isabela, obrigado por ensinar a gente a ver. Mas sabe o que foi mais legal? O que, meu amor? Você ensinou o papai a sorrir de novo também. Quando saíram do quarto das crianças, Rubens se virou para Isabela. Então, o que você diz? Aceita ser parte oficial desta família maluca? Aceito. Ela respondeu, selando a resposta com um beijo terno. Mas o que nenhum deles imaginava é que ainda havia uma última surpresa reservada para eles, que tornaria a vitória ainda mais completa e emocionante. 6 meses depois, a mansão dos Mendonça estava decorada para uma celebração muito especial. Não apenas o casamento de Rubens e Isabela, que aconteceria na semana seguinte, mas também uma conquista ainda mais extraordinária. Miguel e Gabriel haviam conseguido desenvolver visão funcional suficiente para serem matriculados em uma escola regular, com apenas algumas adaptações mínimas. A festa de hoje, porém, tinha um motivo diferente. O processo judicial contra o doutor.
Hermes e seus cúmplices havia sido concluído, resultando não apenas em uma indenização substancial para todas as famílias prejudicadas, mas também na criação de uma fundação para ajudar crianças com deficiências visuais a receber tratamento adequado. Tia Isabela, olha o que eu consegui fazer! Miguel veio correndo pelo jardim, segurando um desenho colorido que havia feito. Era uma família de 4 pessoas, sob um sol brilhante. Claramente ele, Gabriel, Rubens e Isabela. Gabriel chegou logo atrás, carregando seu próprio desenho. Eu desenhei nossa casa. Olha, dá para ver todas as janelas. Isabela se ajoelhou para admirar os desenhos, ainda impressionada com a capacidade das crianças de capturar detalhes visuais que 6 meses atrás seriam impossíveis para eles. Ficaram lindos, meus artistas. Rubens se aproximou, vestindo uma camisa casual e um sorriso que se tornara permanente em seu rosto. A doutora Ana acabou de chegar. Ela trouxe uma surpresa para os meninos. No jardim, um pequeno grupo de convidados especiais havia se reunido. Doutora Ana Beatriz, Dona Célia, que havia se tornado a avó adotiva dos gêmeos. Alguns vizinhos que acompanharam a jornada da família e, surpreendentemente, Dr. Freitas e Dr. Silva, os inspetores do Conselho Regional de Medicina, que agora eram aliados na luta por práticas médicas éticas. Miguel, Gabriel, doutora Ana chamou. Venham aqui, tenho algo muito especial para mostrar para vocês. Ela abriu uma caixa e retirou 2 medalhas douradas. Essas medalhas são da Sociedade Brasileira de Oftalmologia Pediátrica. Vocês estão sendo homenageados como embaixadores da superação, por mostrarem para o mundo inteiro que nunca devemos desistir dos nossos sonhos. Os meninos ficaram radiantes, tocando as medalhas com cuidado e admirando como elas brilhavam ao sol. E tem mais, doutora Ana continuou. O artigo sobre o caso de vocês foi publicado em 15 países diferentes. Médicos do mundo inteiro estão aprendendo com a história de vocês para ajudar outras crianças. Dr. Freitas se adiantou. Graças ao trabalho de vocês, criamos um novo protocolo no Conselho Regional de Medicina. Agora, todo diagnóstico de cegueira infantil precisa ser confirmado por pelo menos 3 especialistas independentes, e as famílias têm direito a buscar segundas opiniões sem qualquer penalidade. Rubens abraçou Isabela pela cintura. Vocês transformaram uma tragédia pessoal em esperança para milhares de outras famílias. Enquanto todos comemoravam no jardim, Gabriel puxou a saia de Isabela. Tia Isabela, posso te fazer uma pergunta? Claro, meu amor. Quando você chegou aqui, você sabia que ia conseguir nos ajudar a ver? Isabela sorriu, lembrando-se daquele primeiro dia na mansão, quando ouviu o choro desesperado dos meninos. Sabe o que eu sabia, Gabriel? Eu sabia que vocês eram crianças especiais que mereciam uma chance. E às vezes, quando damos uma chance para as pessoas certas, os milagres acontecem. Miguel se juntou à conversa. E agora somos uma família de verdade, né? A família mais especial do mundo, Rubens confirmou, abraçando todos eles. Dona Célia se aproximou com um bolo de chocolate gigante. Alguém disse que hoje é dia de comemorar. As crianças correram para a mesa, seguidas pelos adultos. Enquanto todos cantavam uma música improvisada de celebração, Isabela observou a cena com lágrimas de alegria nos olhos. Quem diria que uma simples faxineira de periferia seria capaz de transformar não apenas a vida de 2 crianças, mas de inspirar mudanças em todo um sistema médico? Quem imaginaria que o amor verdadeiro podia nascer em meio a uma luta por justiça? Em que você está pensando? Rubens sussurrou em seu ouvido. Estou pensando que às vezes as pessoas chegam em nossas vidas exatamente quando mais precisamos delas. Ela respondeu. E que o amor tem o poder de curar muito mais que apenas os olhos. Gabriel, com a boca suja de chocolate, gritou do outro lado do jardim. Tia Isabela, venha ver como eu consigo enxergar todas as estrelas do bolo.
Ela riu e correu para se juntar às crianças. Porque agora ela sabia uma verdade fundamental. Não importa quão escura pareça a noite, sempre há uma luz esperando para ser descoberta. E às vezes, essa luz vem através das mãos de quem menos esperamos, transformando não apenas vidas individuais, mas iluminando caminhos para que outros também possam encontrar sua própria luz. Anos mais tarde, quando Miguel e Gabriel se tornaram jovens advogados especializados em direitos de pessoas com deficiência, eles sempre contavam a mesma história. Tudo começou quando uma faxineira corajosa se recusou a aceitar que éramos menos capazes do que realmente somos. Ela não apenas nos ensinou a ver com os olhos, ela nos ensinou a enxergar as possibilidades infinitas que existem em cada um de nós. E Isabela, ela continuou sendo exatamente quem sempre foi. Uma mulher simples que acreditava no poder transformador do amor, da dedicação e da recusa em aceitar limitações impostas por outros. A diferença é que agora o mundo inteiro conhecia seu nome e centenas de famílias haviam sido beneficiadas por sua coragem de questionar o impossível. A mansão dos Mendonça continuou sendo um lar cheio de risadas, descobertas e amor. Mas mais importante que isso, ela se tornou um símbolo de que milagres acontecem quando pessoas especiais se encontram no momento certo, dispostas a lutar juntas contra qualquer obstáculo que tente impedir o brilho da esperança. E você, o que achou dessa transformação incrível? Já viveu alguma situação onde alguém especial mudou completamente sua perspectiva de vida? Conta pra gente aqui nos comentários. Se essa história tocou seu coração, deixa seu like e se inscreve no canal para mais histórias que vão emocionar você. E não esquece de ativar o sininho para não perder nenhum vídeo novo. Já tem uma nova história esperando por você que vai te deixar ainda mais emocionado.